You and my president. Hey guys, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Alec Oz. E hoje a gente vai relembrar um desenho que a gente fazia lá na nossa infância. Vem comigo aqui pro papel que eu vou pontuar algumas coisinhas. Uma bolinha, 2 pauzinhos faz a perna. A gente vai começar a trabalhar com esse desenho aqui, tá? Então você consegue fazer esse desenho aí? Se você consegue, é o que a gente precisa para começar. E aí a gente vai começar a observar alguns detalhes. Tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto no pescoço se chama fúrcula. E o nosso braço não nasce ali. Nós temos ombro. Então a diferença que a gente vai fazer, é na altura da fúrcula. A gente vai desenhar um pauzinho aqui e bolinhas que vão representar o nosso ombro. Daqui vai começar o nosso braço, tá? Essa é a diferença. Essas bolinhas do ombro, elas vão ser nosso ponto de estrutura. Todas as bolinhas que eu vou desenhar aqui vão ser nossos pontos de estrutura. Temos a cabeça, que é um ponto de estrutura. A fúrcula é um outro ponto de estrutura. Ela não só determina a metade do corpo, como também onde começa as clavículas. Se você não sabe o que é uma clavícula, é esse ossinho aqui, que fica nessa região aqui do ombro, né? A gente vai ver lá na aula de anatomia. Os ombros é um outro ponto de estrutura, cotovelo e as mãos. A escápula, juntamente com a clavícula, ela forma a nossa cintura escapular. Cintura, gente, é toda a comunicação entre o esqueleto apendicular e axial. A gente vai falar mais sobre isso na aula de anatomia. Eu só tô falando isso aqui porque tem gente que acha que cintura é só embaixo. Não, a gente tem a cintura aqui no ombro, que é a cintura escapular, e a gente tem a cintura aqui embaixo, que é a nossa cintura pélvica. Aí a gente vai ter o ponto de estrutura na área do joelho, e mais um ponto de estrutura no pé. Lembrando, esse primeiro segmento é o nosso antebraço. Esse segundo segmento é o nosso braço, mãos, cotovelo, ombro. Esse triângulo representa o nosso tronco, abdômen, cintura pélvica, coxa, joelho e perna, tá? A perna é o que a gente chama de canela, essa parte aqui, não é o inteiro, ok? A gente se refere a tudo como perna, mas dentro da anatomia, perna é só esse primeiro segmento aqui de baixo, tá? E aí a gente pode mexer os pontos de estrutura, por exemplo, dessa forma. Posso levantar a perninha aqui e depois assim. E assim eu posso fazer uma pessoa orando. Então vamos lá, ó. Eu faço a cabeça, o corpinho, tórax, direciono o rosto com o xizinho, né? A mão próxima ao rosto, perninha dobrada, ajoelhado, orando. Eu posso fazer algo mais complexo, uma cabeça, um tórax, desenho o ombro, cintura pélvica, um braço lá atrás, o ombro de trás não tá aparecendo. O braço na frente, antebraço, mão, coxa, joelho, perna. O bonequinho agora tá surfando, tá? A gente pode movimentar todos esses pontos de estrutura, ok? E foca nesse ponto de estrutura, que eles vão ser importantes mais lá na frente. Depois eu posso cobrir tudo com um parêntese. Vamos ver aqui no papel, vamos trazer aqui pro papel, ó. Eu tenho um rostinho, corpinho, perdão, tórax, ombro, braço, cotovelo, antebraço, mão, braço, cotovelo, antebraço, mão. O corpinho, o abdômen está mais estendido, cintura pélvica, coxa, joelho, perna, pé. Coxa, joelho, perna, pé. Essa coxa pode estar mais dobrada assim.
ficar mais realista. Depois que eu tenho a estrutura montada, eu posso cobrir com parêntese. Ó, parêntese, parêntese, a bolinha não precisa. Parêntese, parêntese, coxa, parêntese, parêntese, perna, parêntese, parêntese. O abdômen a gente faz um parêntese ao contrário, porque senão vai ficar barrigudo, né? Tórax, mesma coisa, parêntese e a gente fecha aqui atrás. E a prancha, né? Depois a gente vai, na aula de anatomia, aprender quais são os músculos do braço. A gente vai falar sobre deltoide, tríceps, bíceps. E aí a gente vai aprender a preencher esses espaços que a gente, por enquanto, vai preencher com parêntese. Mas, por enquanto, vamos preenchendo com parêntese. Vamos adiante. Perceba que esse ponto de estrutura, que é a mão, tá bem maior do que o ombro. Então significa que a mão tá mais na frente, né? Tá mais próxima da gente. Ó, perninha levantada. Bem fácil, gente. Agora dando um chute, ó. O corpo vai estar meio de lado. Ó, o tórax, o abdômen deitado. Eu não sei como é que fica a mão. Mas tá bom, deixa a mão assim. Agora vamos partir a tela aqui no meio pra gente falar de uma coisa também muito importante. A gente nem sempre vai fazer um desenho humanoide. Às vezes a gente pode desenhar uma casa, por exemplo. Por isso que na aula 2 a gente falou sobre aprender a identificar as formas geométricas, porque a gente vai precisar delas para construir as nossas próprias estruturas para outras figuras. Eu não posso aqui passar no curso estrutura para todas as coisas que existem no mundo. Uma estrutura para um leopardo, uma estrutura para um leão, uma estrutura para um urso, estrutura para um peixe, estrutura para casa, estrutura para, né? Então você precisa aprender, você precisa desenvolver a sua própria estrutura. Outra coisa que eu quero falar sobre estrutura, gente, é que cada um tem a sua. Eu, por exemplo, hoje em dia eu faço estrutura de rosto normal, como todo mundo, né? Bolinha, tracinho, olhinho, aí narizinho, boquinha, puxa aqui a mandíbula, rostinho, e aí tá, orelhinha, cabelinho, fazer um topetinho. Não, fazer um moicano. Ah, não, moicano eu já fiz, né? Vai ficar assim, topetinho mesmo. Orelhinha e tal. Hoje em dia eu faço assim, mas antigamente eu não conseguia fazer assim de jeito nenhum. Então eu desenvolvi o meu próprio método de fazer um quadrado. Dividir ele no meio. Esse ponto aqui eu levava lá pra cima. Esse aqui e fazia a mesma coisa do outro lado. Dividir esse quadrado em 3. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? Que seria o terço superior, terço médio, terço inferior. Eu sei que o terço médio termina na sobrancelha, então aqui ficava a sobrancelha. E ele começa lá embaixo no nariz, então aqui ficava o nariz. Eu achava uma altura para o olho, uma altura para a boca. Fechava o cabelo aqui, fechava o cabelo aqui. E só assim eu conseguia desenhar a orelha aqui também no terço médio. Só assim eu conseguia desenhar um rostinho. Gente, ficou um desenho bem preguiçoso, né? Topetinho também. Enfim. Só assim eu conseguia desenhar um rosto. Olha a diferença dessa estrutura para essa, né? É completamente diferente, mas as duas chegou num resultado, não é? E é esse o objetivo. Você pode desenvolver também as suas próprias estruturas, como por exemplo essa estrutura aqui de uma flor. Ó, a gente faz uma bolinha, faz o cabinho dela e desenha aqui onde vai ficar a folha.
Depois da estrutura, o próximo passo é o detalhamento. Ó. Eu vou fazendo as pétalas, aí depois eu vou fazendo as folhas, depois eu vou desenhar o cabinho e lá por último, eu faço a folha. Não que tenha a obrigação da folha ser por último, tá? A folha pode ser antes, né? A estrutura já tá aí montada. Vou fazer outra aqui, um cachorro, por exemplo. Ó, botei aí o passo a passo. A gente faz um círculo, traça onde fica o olho e a gente faz como se fosse um rosto humano. Como o cachorro tem focinho, a gente desenha outro círculo para pôr mais volume aí no fosso dele. Que ó, já pega a linha da testa, já emenda com a orelha. Depois ó, faz um olhinho, o outro olhinho. Já faz um X no fosso, ó. Um X no fosso que é para representar o focinho e a boca. Ou seja, criamos uma estrutura, fizemos o detalhamento e agora é só finalizar. O cachorro ficou parecendo um tchutchucão, mas tudo bem. Dever de casa. Dei uma melhoradinha aqui no desenho lá do cara da prancha. Nada muito especial, mas olha, a gente vai pegar um desenho e desenhar a estrutura ó, em cima dele. A gente vai criar como se fosse a estrutura. Ó, vai apagar o desenho e deixar só a estrutura. Ó. Essa seria a estrutura do desenho. Depois a gente vai fazer o oposto, tá? Então pega uns desenhos aí, umas revistas velhas, pega fotos já prontas e desenvolve uma estrutura. Depois você pode criar as suas próprias estruturas. Por exemplo, sei lá, um carro. Eu posso imaginar aqui, ó, que um carro ele vai ter a primeira parte, onde fica ali o maquinário, o motor, etc. A segunda parte, que é onde fica ali a cabinezinha, o volante, onde a gente entra. E a terceira parte, que é onde entra, que esse carro vai ter uma caçamba. Vai ter uma caçambinha aqui. Direciona a primeira parte, direciona a segunda parte e mesma coisa para a segunda. Eu não sei se eu faço uma coisa mais realista ou se eu faço uma coisa mais estilo desenho. De 3 bolas nasceu um carro. Será que esse pneu aparece aqui? Acho que não. Ele tá muito alto para esse pneu aparecer. Vai chegar um momento que você vai começar a rabiscar. Vou botar aqui os farol. Os farol, a placa. A placa vai ser 666. 666 que ele tá indo. Não sei. Enfim. 666. Deus que me livre. Enfim. Vai chegar uma hora que você vai começar a rabiscar e no meio desse rabisco, o seu olho vai estar treinado e vai identificar você já vai conseguir enxergar direto já o desenho na folha antes de desenhar ele, né? Só de começar a esboçar ali uma estrutura. A aula de hoje foi simples, né? Foi bem simples. Então o trabalho de casa tem que ser complicado. Pega desenhos e monta a estrutura em cima deles. Seja carro, seja animais, pessoas, monta a estrutura desse desenho. Rosto. Depois numa folha em branco,
Tenta repetir o processo que você fez em cima da folha. Tenta copiar a estrutura. Só a estrutura. Não precisa copiar a foto inteira, não. Só a estrutura que você desenhou em cima do desenho. Por exemplo, a rosa. Tem a rosa lá. Vou botar aqui, ó. Vou fazer uma rosa bem cagada. Tem a rosa. Aí você vai lá e monta a estrutura em cima da rosa. Fazer com outro lápis. Fazer com lápis azul. E monta a estrutura em cima da rosa. Depois, numa folha em branco, você pega só a estrutura que você montou e tenta copiar, ok? É o trabalho de casa aí para vocês. Antes de concluir a aula, vamos fazer um desenhozinho. Vamos fazer desenho, bora desenhar. Vamos fazer uma bailarina, bora lá.
Bom, galera, é isso aí. A aula de hoje foi essa. Eu achei a aula bem legal, bem simples, bem tranquila. Dá pra entender, dá pra acompanhar. Não precisa surtar, não precisa aloprar, não precisa ameaçar se jogar. Pelo amor de Deus, não se joga. Contenha-se, que essa ainda é a nossa aula número 4. Ainda falta muita coisa. Galera, foi um prazer ministrar essa aula pra vocês. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê lá na próxima aula. Beijão. Tchau, tchau.